Saúdo a todos, agradecendo pelo convite para participar do 9º Mednesp. Uma grande alegria pela oportunidade de estudar e abordar um tema que na verdade me preenche, que é a ação do pensamento como possível força da natureza. Nesta imagem podemos ver um dos inúmeros momentos que o Cristo desenvolveu uma terapêutica àqueles que o procuravam. Que força é essa capaz de regenerar corpos? Que força é essa capaz de reconstruir tecidos biológicos instantaneamente? Que força é essa capaz de mudar também as fibras dos sentimentos e sensações daqueles que o acompanhavam? Que força, questionamos, é essa que mesmo quando ele apenas passava e tocavam em tuas vestes, eram curados por ela? Então hoje, visando não ainda responder à pergunta, mas sim compreender um pouco mais sobre a força do pensamento, é que abordaremos alguns assuntos que a física moderna nos traz, mas em especial André Luiz em O Mecanismos da Mediunidade. Estrutura elementar da matéria. Ao longo dos anos, a humanidade vem buscando compreender a realidade em que vive, compreender a matéria que constitui seus próprios corpos, compreender a nossa casa. Então, desde a Grécia Antiga, o paradigma da existência do átomo como partícula constituinte de toda a matéria foi sendo por nós estudado. A compreensão sobre a química, e mais adiante, com o trabalho de grandes baluartes do início do século XX, percebemos que o átomo é divisível e que é constituído por outras moléculas, por outras partículas. Experimentos foram realizados, o elétron foi descoberto, partículas foram bombardeadas em átomos com núcleo pesado, e com isso iniciou a grandiosa física nuclear, dando para nós uma abertura grandiosa de que mesmo o núcleo é divisível, constituído por partículas menores, que foram nomeadas prótons, nêutrons, os quais são constituídos por partículas menores ainda, os quarks, e que eles, ali, são conectados por uma força tão forte, conhecida como a força nuclear forte, capaz de manter coeso o núcleo dos átomos. Com isso foi percebido também a força que conecta o elétron, que mantém ele em harmonia em torno do núcleo, a interação eletromagnética.
E assim, no último século, é que a ciência foi percebendo que existem muitas perguntas a serem respondidas para compreendermos melhor a natureza da matéria. No ano passado, o bóson de Higgs, uma partícula que havia sido enunciada pela teoria, pela matemática, foi comprovada uma grande evidência de sua existência. Até acredita-se que existam outros bósons que compõem esse campo de Higgs e que é a partícula responsável pela massa de todos os átomos, de todas as outras partículas. Que esta é uma pergunta que existia e ainda percorre um pouquinho: de onde vem a massa? E assim a gente encontra, no Mecanismos da Mediunidade, André Luiz nos dando uma revelação muito importante, dizendo que temos ainda aqui as formações corpusculares com bases nos sistemas atômicos, aqui, dizendo ele, no plano espiritual, em diferentes condições vibratórias, considerando os átomos tanto no plano físico quanto no plano mental, como associações de cargas positivas e negativas. Como associação de cargas positivas e negativas. Então, portanto, com André Luiz, todas as obras, elas são norteadoras para inúmeras pesquisas científicas que venhamos a realizar no plano físico, porque lá já se sabe, a ciência no plano espiritual já está muito bem desenvolvida e ainda, é claro, comparado a nós encarnados, está em pleno desenvolvimento ainda, porque a ciência e a espiritualidade são as duas janelas que através das quais enxergamos as leis do Criador. Deus jamais iria se contradizer se as duas fossem distintas. É aqui que está um aspecto imprescindível, que André Luiz nos dá uma luz mostrando que nossa mente é formada por átomos mentais, prótons, elétrons, nêutrons, pósitrons, fótons mentais, e que se propagam e obedecem às leis dos quanta de energia e às leis da mecânica ondulatória, que é a mecânica quântica. Portanto, o desenvolvimento que os físicos teóricos deram, Einstein, Max Planck, de Broglie e tantos outros, da compreensão do átomo, por nós pode ser melhor utilizada para a compreensão dos átomos que constituem o nosso pensamento, a nossa mente, porque quando pensamos em alguém, estamos irradiando partículas, irradiando energias que se comportam como onda ou como partícula, e que elas podem ter estados. Então, no momento de alegria, os nossos átomos mentais estão em um estado energético. No momento de tristeza, é um outro estado que ele está, obedecendo à ação da vontade. Esse é o conteúdo que André Luiz nos mostra nesse livro, dando a nós a oportunidade de agora estudar esses átomos em um novo laboratório, o laboratório do Espírito que somos. Nós somos espíritos, não somos apenas corpos, e por sermos espíritos, nós damos a movimentação, imprimimos a força para essas partículas. Tanto é que nos estudos ainda no início da mecânica quântica, separamos aqui apenas um comentário de Erwin Schrödinger, de 1936,
quando ele, um dos pais da mecânica quântica, através de suas pesquisas, tornou-se possível, inclusive, a existência dos chips de computador, transistor e tudo, a partir da teoria desse espírito, quando encarnado, ele enunciou uma outra teoria chamada emaranhamento quântico, que muito poderá nos ajudar a compreender nossos relacionamentos entre espíritos. Ele diz: quando dois sistemas, dos quais conhecemos os estados através de seus representantes, entram em interação física temporária, devido a forças conhecidas entre eles, guardemos esse item, forças conhecidas entre eles. E quando depois de um tempo de influência mútua, os dois sistemas se separam, eles não mais podem ser descritos da mesma forma que anteriormente. Pela interação, os dois sistemas se tornam emaranhados. Então, por exemplo, imagine que nós conhecemos no laboratório o estado de uma determinada partícula, o elétron, e ele está com seu momento magnético, ou, pensamos assim, lembrando do nosso ímã, o ímã tem o polo norte e o polo sul, tem os dois lados. Imagine que em escala menor, um elétron também apresenta uma direção do seu campo magnético, para cima ou para baixo, que aqui nós vamos nomear de momento magnético. Imagine que conhecemos o estado dessa partícula, e o estado também de um outro, que imagine que tivesse como se fosse um ímã invertido, em miniatura, esse elétron, com seu momento magnético contrário. Então tudo bem, conhecemos os estados das duas partículas. Agora, essa teoria de Schrödinger foi comprovada por experimentos científicos, e nós vamos ver o que ocorre. Ocorre uma interação física temporária entre eles, primeira etapa. Após eles interagirem por forças conhecidas, vamos separar essas partículas no nosso laboratório. Agora, não podemos mais descrever essas duas partículas da mesma forma que antes, porque agora elas interagiram e estão emaranhadas, ou seja, elas estão vinculadas. Então isso, do ponto de vista materialista, é muito estranho. Foi quando, até pela quântica, sabe-se que não se conhece o estado da partícula antes de medi-la, porque ao medir pode-se influenciar no resultado. Então, pensando nessa primeira partícula, onde a medição da partícula instantaneamente afetará a outra, vamos aqui medir essa partícula, ou dar um estímulo a ela está para um estado magnético para baixo, e a outra instantaneamente ficará para cima, mesmo separadas a quilômetros de distância, permanecem emaranhadas. Se nós fazermos uma outra medida, identificamos que ela está para cima, a outra instantaneamente também, à distância, mesmo ela muda-se, permanece o que? Emaranhada. Então, pelas equações, aqui nós vamos descrever cada uma das partículas diferente de quando elas não se conheciam, interagiram. Para Einstein, na época, gente, foi uma coisa muito maluca, porque ele falou: isso é um paradoxo. Como assim? Uma informação de um lado passar para o outro lado a quilômetros de distância instantaneamente, maior que a velocidade da luz, que havia sido preconizado que nada pode ter uma velocidade maior que a da luz. A velocidade da luz é admitida desta forma. Então, como uma informação, pensou ele, pode ir mais rápido que a luz instantaneamente? E ainda que esse equilíbrio está além dos domínios da causalidade. Então, que causa, perdoem a redundância, que causa está causando este vínculo?
E ele escreveu um artigo com Podolsky e Rosen, e é conhecido como um paradoxo EPR. E esse experimento, essa teoria foi experimentada, está sendo inclusive, foi comprovado experimentalmente, inclusive um físico também ainda no século XX postulou o seguinte sobre isso, para eliminar esse paradoxo. Bom, existe uma realidade não local. Ele disse assim, que o mundo real, o qual conhecemos, se apoia nessa realidade invisível que perdura além do espaço, do tempo ou da causalidade. Realidade invisível. Na hora eu lembramos do fluido cósmico universal, ou plano espiritual. Não que esteja comprovado que o fluido cósmico universal seja isso, mas pelo conhecimento trazido pela equipe Espírito da Verdade, mostrando a ação do fluido cósmico universal como base mantenedora de todas as associações da forma. Aqui, este cientista, Bell, de sobrenome, enuncia que existe, que esse mundo, o qual vivemos, se apoia em uma realidade não local, uma realidade invisível, além do espaço e do tempo. Portanto, nesse experimento, como todos podem ver novamente, ocorre a separação em segunda etapa, e aqui é o que ele nomeou como estado, como realidade não local, ou seja, esse vínculo sendo algo que existe, só que é invisível, e que é o que está fora do espaço, do tempo ou da causalidade, sendo onipresente, onisciente. Essa teoria foi também pesquisada experimentalmente utilizando pessoas, onde os autores tiveram 7 pares de voluntários. Esses pares de voluntários foram convidados eles não se conheciam anteriormente, colocados à meditação por 15 minutos. É a primeira etapa, a interação. Qual a força de interação entre eles? Pensamento. Onde emitiam durante a meditação pensamentos um para o outro, 7 pares. Então, na segunda etapa, separaram cada par, 14,5 metros de distância, envolveram em uma estrutura metálica que não deixava passar nenhuma onda eletromagnética. E o que aconteceu? Resultado: eles deram estímulos quando deram estímulo em apenas um deles, medindo, na verdade, com um eletroencefalograma, ambos separados. Em um deles, quando foram dados 100 flashes de luz, aleatoriamente, o padrão do EEG do outro estava similar àquele que recebia. Não se sabe o que ele pensou. Imagine nós nesse momento, imagine se nós estivermos numa câmera fechada sozinho, recebendo luzes na face. Eu não ficaria muito feliz. Naquele momento, algum pensamento iria, algum incômodo, a luminosidade forte, e isso promovendo alterações no EEG, e do outro lado, o que? O outro também sentiu. Aqui é que essa realidade não local foi percebida, na verdade, como uma hipótese ainda dessa teoria, como algo possível também para nós seres humanos. Será o cérebro também característica quântica? Porque na ciência materialista não considera-se o espírito. Então existe uma grande pergunta sobre
Como é possível esse tipo de experimento? Vamos agora, lembrando do Cristo, como é possível, na verdade, o resultado desse experimento, como compreender isto? Quando nós fomos buscar na vida do Cristo, foram inúmeros os momentos em que houve interação e separação e permaneceu o vínculo. Onde, por exemplo, num dia, na mesa, na última ceia, em que anunciou o Cristo a instalação do reino dos céus, os apóstolos estavam pensando: eu serei o maior, eu serei o maior, quando o reino dos céus se estabelecer na terra. Então começou um conflito entre os apóstolos. Jesus estava lá do outro lado, no cantinho, conversando com João. Ele ouviu aquelas declarações: eu serei o maior, e ele levantou-se, envolveu-se com um pano branco na cintura, pegou uma água na bacia perfumada e começou a lavar os pés, um por um. Após, ele disse: ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade, em verdade, vos digo que não é o servo maior que o seu senhor, nem o enviado maior que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as fizerdes. Lavar os pés. Ele já havia dado lições sobre a humildade. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Mas ele precisava, como educador, dar um estímulo mais forte, para deixar impregnado esse conceito, para que esse emaranhamento entre esses cérebros fosse pelos apóstolos mais bem compreendido. É onde o exemplo, é onde a aplicação do emaranhamento no relacionamento se dá, e com uma vinculação mais forte, porque emaranhados todos estamos junto àqueles que conhecemos. E o Espiritismo mostra-nos de que esse emaranhamento é maior pelos fios invisíveis do fluido cósmico universal. A questão, qual é a qualidade desse emaranhamento quântico que nós vamos imprimir, que é por meio da lei do amor. Assim foi que o Cristo decidiu utilizar um gesto de servidão, de humildade, de que o nosso papel não é ser maior ou nos comparar um com os outros, que o nosso papel é lavar os pés. Isso cabe para todos que assumem um compromisso na ciência, onde nós temos a missão do homem inteligente na Terra. Qual é a missão do homem inteligente na Terra? Se não emaranhar-se mentalmente com as partículas de sentimento que se propagam pelo fluido cósmico universal e que conecta nós ao outro irmão. Aí onde entra o desenvolvimento da ciência do espírito, porque sob o ponto de vista materialista, não há como ainda responder. No entanto, André Luiz, Emmanuel, a falange Espírito da Verdade, equipe Eurípides Barçanufo, dá a nós uma compreensão norteadora para nossos estudos científicos, a partir dessas obras maravilhosas. Que é o Espírito? O princípio inteligente do universo. Compreender o pensamento como força da natureza. Qual é a fonte desse pensamento? O Espírito. Porque o pensamento não é uma criação do corpo, do cérebro.
é criação do espírito, e o pensamento a partir do espírito se propaga no corpo, como fluxo mental, pelas nossas células, e irradia-se na forma de ondas ou partículas. Leon Denis diz que nós participamos de duas naturezas. Pelo corpo, pelos nossos órgãos, derivamos da matéria, mas as faculdades intelectuais e morais procedem do espírito. É aqui que está a qualidade do vínculo que será estabelecido a partir do espírito, a fonte do pensamento. Então, para compreender o pensamento, eu preciso compreender quais são os atributos, as faculdades que eu trago. Porque querer viver bem com os nossos familiares, colegas de trabalho, companheiros na casa religiosa, na rua, querer viver bem é um objetivo para todos. Agora, qual é a fonte? Como funciona a minha fonte? A minha faculdade do pensamento, para que eu possa dar melhor qualidade na emissão de partículas e com isso edificar em si os atributos que constituem a característica do verdadeiro homem de bem, conforme o Evangelho explica-nos. Poder-se-á conceber o espírito sem a matéria e a matéria sem o espírito? Pergunta Kardec. Pode-se, e fora de dúvida, pelo pensamento. O pensamento. Emmanuel então nos diz que a eletricidade é energia dinâmica, o magnetismo energia estática e o pensamento é força eletromagnética. Força. Então o pensamento é uma força. Ele poderia ter colocado que os três são energia, mas o pensamento ele não colocou como energia, ele colocou como força, porque a força, conforme até o momento compreendemos pela mecânica newtoniana, é qualquer agente externo que modifica o movimento de um corpo livre ou partícula, ou causa deformação num corpo fixo. Então nós, com pensamentos, imprimimos a força nas partículas mentais para que elas entrem em movimento e atinjam o nosso irmão, por meio da palavra, por meio dos gestos, das ações. Então Cristo, quando foi lavar os pés, ele imprimiu uma força que acelerou partículas, que deu a compreensão para os apóstolos naquele instante. Só que, ao mesmo tempo, a força tem uma propriedade de causar modificações num corpo fixo. Então toda a força pode deformar. Imagine você com um chiclete na boca, novinho, você dá aquela mordida, imprimiu uma força que deformou o objeto. Agora vamos pensar para o espírito, quando Kardec diz: o pensamento e a vontade são para o espírito o que as mãos são para o homem. Então, pensamento e vontade são as estruturas através das quais estabelece a força do pensamento, que vai acelerar a energia ou causar renovações na energia que está em mim, que está em nós, que é o que se chama a reforma interior. Porque aquele sentimento, aquela emoção de mágoa que carrego, ela precisa ser renovada, mas para isso precisa de uma força para renovar esses átomos, essas moléculas do ressentimento. Então é a força do pensamento que promove essa mudança, essa modificação, de maneira que Emmanuel, diz que pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal. Em todas, não é só em algumas, mas é em todas as manifestações da vida. Pensamento se junta com eletricidade e com o campo magnético. Por isso é que quando promovemos o perdão, perdoar é um ato de renovação dessas manifestações íntimas de gerar energia. Isso é magnético, é elétrico. Então as ondas, por exemplo, eletromagnéticas, se propagam e tem várias frequências.
a sua componente elétrica, representada em azul, vermelho, representado em magnético, André Luiz, no Mecanismos da Mediunidade, dizendo que nós espíritos geramos em nós inimaginável potencial de forças mento-eletromagnéticas. Nesse sentido, é que estas forças eletromagnéticas, elas têm origem na mente do espírito. Então, mento-eletromagnéticas é porque a natureza dela é dos átomos, provém dos átomos mentais, que estão em outro nível de vibração. Então é possível emitir as ondas mentais, ter cor, frequência. Poxa, não estou vendo, mas só que eu estou nos olhando com os olhos físicos, do plano encarnado. Agora, no plano intangível para nós, são também forças eletromagnéticas, e que elas se propagam a partir do comando da vontade, a fé. O Cristo operou milagres materiais, mostrou por esses milagres mesmos o que pode o homem quando tem fé, a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode realizar-se a si mesma. Efeitos físicos como Cristo, os apóstolos promoveram. A força do pensamento parte da vontade e da certeza, a confiança. A certeza de que aquilo que eu quero pode se realizar do ponto de vista material, energético. E Kardec, o Espírito Protetor, em Paris, no Evangelho segundo o Espiritismo, diz que é pela compreensão do magnetismo e do Espiritismo que isso vai ficar claro. Portanto, a vontade, como eu posso acionar minha vontade? Como eu posso acionar o meu querer, a minha intenção, para renovar as paixões que me escravizam, os vícios demais, para imprimir essa força e renovar a qualidade dos nossos pensamentos? André Luiz diz assim que a vontade funciona como o ciclotron do mundo da química, que é um acelerador de partículas que bombeia as partículas outras e ocorre a irradiação de ondas. Nós vamos ver agora que a vontade, ela preside as junções de onda, a sintonia. Lembrando, nos nossos rádios antigos, lembre de um rádio antigo, aquele que nós temos para mudar a estação, AM, tinha que girar o dial, e quando girava, mudava a estação. Imagine que a vontade, ou melhor, vamos compreender que a vontade funciona em nós como o dial. Ela gira, dando assim, presidindo, administrando a sintonia que nós vamos ter. Todos falamos, preciso ter sintonia, etc. Qual é o atributo responsável por isso? É a vontade. Então a vontade, vamos observar esta imagem trazida pela equipe Eurípides Barçanufo, que traz a compreensão do fluxo mental em nós. Em momentos que a vontade encontra-se enfraquecida, no seu giro mais baixo, ela capta ainda o fluido cósmico universal, a energia, movimentando esse fluxo ao pensamento. Só que quando não estou vigilante, quando não estou no ato de reflexão, ou quando estamos agindo de acordo com a situação exterior, o fluxo do pensamento não atinge a inteligência e ele segue a estrutura da nossa consciência. Onde está escrita as leis de Deus? Perguntou Kardec. Na consciência. Em nossa consciência estão os códigos divinos, que se esse fluxo, quando o fluxo é incompatível com os códigos da consciência, ela rejeita o fluxo, vem direto para o livre-arbítrio, que é o encontro entre a vontade e a energia da consciência. Então o nosso livre-arbítrio fica entorpecido com o pensamento negativo e com, de repente, um auxílio de alguém,
Ou uma leitura do Evangelho, que nós fizemos o Evangelho no lar, ali correndo rápido, não parou para pensar, para refletir. O livre-arbítrio nosso fica entorpecido, ou seja, com muitas energias distintas, é onde mora a dúvida, vem a dúvida, vou para lá ou faço aquilo? Então o livre-arbítrio é um encontro de energias no nosso perispírito, que vai me dar aqui o poder de decisão. Então nesse caso, em que a vontade encontra-se enfraquecida, o fluxo mental fica no mesmo tipo de padrão, quando eu não me conheço, não me observo. As cores são os sentimentos, porque os sentimentos são partículas. A memória permanece inalterada. Então, se são muitas encarnações agindo com autoritarismo, chega nessa encarnação, não refletimos sobre a humildade, não refletimos no conhecimento e não mudamos a ação, a memória daquelas reencarnações continua em nós atuando e aquilo permanece com a mesma atitude. O nosso corpo mental recebe a energia da intimidade do fluxo, da intimidade da nossa mente, e com isso, dos atributos, e com isso, o corpo mental permanece no mesmo estado. Agora, quando utilizamos o ato de refletir, aquele dentre vós, quem estiver sem pecado, atire-lhe a primeira pedra. Foi o estímulo de reflexão que o Cristo deu àqueles homens. O fluxo mental deles estava acostumado no mesmo padrão, paradigma. Para mudar paradigmas é preciso refletir intimamente, questionar-se, para que o fluxo mental daquela lição, daquele conhecimento lido, entre pela inteligência com o uso da razão. A razão, ela polariza o fluxo mental para que ele consiga ser compatível à consciência. O fluxo desce à consciência, onde estão os códigos divinos, que como no DNA estão os códigos genéticos que vão dar a síntese proteica, na consciência, de maneira análoga, não igual, mas análoga, a consciência com seus códigos divinos em nós implantados pelo Criador, irá vibrar uma nova energia que renova os quadros de memória. Então estamos acostumados em agredir aquele irmão, reencarnamos agora como filho dele, ou como mãe, nós vamos ter uma nova experiência para renovar os quadros de memória, mas eu preciso refletir, e com isso, se eu não reflito, não consigo mudar o padrão. Então é aí que a consciência irradia a energia das leis divinas, que vão potencializar a vontade. Agora aumentou a frequência da vontade. A vontade, com uma maior frequência, devolve a energia ao livre-arbítrio, e agora o nosso corpo mental recebe uma nova estrutura de energia. Estes são os atributos que Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, nos apresentou. É aqui que mora, na vontade, a força do nosso pensamento. No livro Pensamento e Vida, o segundo capítulo é a vontade, porque a vontade é o gabinete, diz Emmanuel, que coordena as áreas de nosso campo mental. É a partir do campo mental, uma vez acionando, imprimindo na vontade. Por isso que a fé é a vontade de querer, porque eu preciso querer. É a vontade de querer e a certeza que essa vontade pode realizar-se. A certeza é quando nós plasmamos aquilo mentalmente. A vontade do Cristo era extremamente forte. A evolução do espírito se dá com a expansão das leis de Deus na consciência, de modo a desabrochar como uma roseira, e quanto mais encarnações e experiências nós vamos fazendo desabrochar as leis de Deus em nós, de maneira que
O perfume são os sentimentos. Expande a força da vontade, e com isso, observamos que o nosso corpo mental, de acordo com a frequência da vontade, nós daremos a frequência das ondas longas, médias ou curtas. É a frequência da vontade. Por isso que Emmanuel nos diz que a vontade, só ela, é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Com isso, nós teremos inúmeros efeitos a partir do campo mental, nas células nervosas, onde as irradiações eletromagnéticas irão fluir pelos canais dos neurônios. Da mesma maneira, André Luiz nos mostra que essa corrente mental se espraia sobre o cosmos celular, e se espraiando sobre o cosmos celular, é que ela vai ser responsável pela transmissão sináptica. Então é uma irradiação eletromagnética. Aqui é onde nós concluímos o estudo apresentando que esta energia vinda da vontade, que passa pelo corpo mental, a mesma irá se propagar pelas células nervosas, que funcionam como fios condutores. E além disso, as células são princípios inteligentes de feição rudimentar. E com isso, a mente, a energia mental, a qualidade do pensamento e das nossas ações é percebida pelas mitocôndrias. E com isso, nas mitocôndrias, nesse estudo desta organela, mora uma grandiosa possibilidade de percepção dos estados felizes ou infelizes do espírito, como ocorrera com esta mulher que, sofrendo de hemorragia severa há muito tempo, teve a vontade de querer, e ela tinha certeza de que se ela tocasse nas vestes de Jesus, ela seria curada. Que essa vontade de tocar nas vestes do Mestre seja por nós também edificada. É a força do nosso pensamento. Nós podemos tocar nas vestes de Jesus. Nós podemos, porque nós somos espíritos. O pensamento e a vontade é a maior força que podemos ter para renovar as nossas realidades do presente. O estado de felicidade obedece à vontade. O estado de tristeza também é fruto da vontade. É nessa fé que a vontade possibilita, fará de nós os espíritos que efetuarão inúmeros trabalhos científicos a partir dos passes, a partir das imposições de mãos, a partir da física sendo operada nos nossos consultórios, com a vontade acionada e a intenção verdadeira de amar. Que o amor envolva-nos a todos nós, e que esta paz que o Cristo nos ensina estimule-nos para dar continuidade aos trabalhos iniciados por André Luiz, por Emmanuel, por Leon Denis, agora no 3º milênio. Tenhamos muita fé, porque o futuro é de muita luz,
para aqueles que sabem que seus pensamentos são forças da natureza. Muita paz a todos.